Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido, por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Sentados alguns instantes. Queridos irmãos e queridas irmãs, tem aqui algumas coisas interessantes para nós entendermos a dinâmica da liturgia de hoje. Vocês viram na leitura da profecia de Ezequiel, onde o Senhor disse: passa pelo meio da cidade por Jerusalém e marca com uma cruz na testa os homens. Marca com uma cruz na testa os homens. Isso faz lembrar o quê? O que faz lembrar? Oi? O que acontece na quarta-feira de cinzas? É agora que é interessante, porque a cruz é o sinal de nós cristãos. A cruz. E aqui, o profeta Ezequiel viveu muito tempo antes de Cristo. Isso para revelar para nós que a cruz já tinha algum significado no Antigo Testamento. Não foi à toa que o castigo do nosso mestre foi a morte de cruz. Então, no Antigo Testamento, a cruz tinha outro significado para nós. A cruz no Antigo Testamento era sinal de condenação. Já no Novo, através de Jesus, passou a ser para nós sinal de salvação. De salvação. Então é interessante esse texto da profecia de Ezequiel. Passando para o Evangelho, no Evangelho, Jesus, ele fala aos seus discípulos sobre a importância da correção fraterna. Por isso que ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós. Às vezes quer corrigir o nosso irmão no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, mas você chama ele à parte: meu irmão, você não fez, o que você fez não foi legal. Rever os seus conceitos, o seu jeito de se proceder, isso em particular. Às vezes acontece de você fazer assim, cumprir o protocolo que pede o Evangelho, mas tem uns que não querem saber. Se não quiser saber, tem uns até que briga contigo. Então aí sim, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para poder revelar a ele o quanto ele tem que mudar a forma de ser, de se proceder. Se mesmo assim ele não te ouvir, aí chame a igreja. E se mesmo assim continuar com a teimosia, querer continuar no erro, então não teve jeito, você tentou. Trata-o como um pagão, como coloca aqui no Evangelho. Então, Jesus quer dizer que nós temos que tentar ser paciente. Aí tem que editar, às vezes a paciência acaba rápido demais, né? Nem todo mundo tem a paciência, mas você tentou. Se tentou, então deixa para lá, porque ele vai, quando a pessoa é teimosa e não quer, ela mesmo vai arcar com as suas consequências. Bem, depois esse evangelho de Mateus, ele tem uma jogada de versículos e também de palavras. Logo muda, há uma mudança no versículo. Aí Jesus já entra naquele coisa, né? Que ele fala, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Jesus falou essas palavras para quem? Falou para quem? Para Pedro. Jesus falou para Pedro, né? Então, ver que nesse evangelho, Mateus, ele pegou um trecho de outros textos e assim acrescentou aqui. E para terminar, ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou ali no meio dele. Então esta é a certeza que nós temos que ter. Jesus está aqui, e está no meio de nós, porque ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. E aqui passou de 2, de 3, nós temos mais ou menos aqui para mais de 50 pessoas, então significa que Jesus se faz presente. Isso daqui a pouquinho vai ser confirmado aqui na mesa do altar. Presença real, Jesus Cristo na Eucaristia. Bem, e para não alongar, hoje nós estamos fazendo, nessa Semana Nacional da Família, homenagem aos nossos idosos, que são para nós uma grande riqueza. No Antigo Testamento, os idosos, eles eram bem quistos, porque eles tinham em si o que nós chamamos de sabedoria. Não tinham estudos, talvez, tem uns que têm, outros não, mas tinham o conhecimento da vida pelo que viveram. Pelo que viveram. E quantas coisas foram vistas do passado e trouxeram na lembrança, né? Quantas coisas viveram. Infelizmente, os jovens não sentam para conversar com seus idosos, com seus avós. É tão bom, né? Eu, quando ia lá para a roça, os meus avós, eu procurava saber deles, né? Vô, vó, como foi a vida de vocês? Como é que vocês fizeram para poder sair de lá da Itália e vir para cá? Naquela época não tinha avião, então vieram de barco, né? Vieram de barco. Não tinha as coisas ruins que nós vemos hoje. Então os avós falavam da experiência, da vida, né? Então isso é muito importante, os mais novos, sentar e conversar com seu avô, com a sua avó, né? Às vezes os avós falam, né? Olha, no meu tempo era assim. Ah, mas o seu tempo já é coisa do passado. Nós temos que também valorizar as coisas do passado. Nós temos, né? Por quê?
porque eles viveram e viveram muito bem. E quando fala para um neto, porque querem que o neto também viva bem. É claro que houve mudanças, né? Muita mudança. Hoje tem a tecnologia. Naquela época, não. Naquela época era de costume sentar, principalmente no interior, sentava o pai, a mãe, os avós, os jovens na frente da casa, ficavam ali conversando, e havia uma relação bonita entre eles. Hoje não. Onde, como falou o Frei Edson, os jovens não têm paciência de ouvir os idosos, por quê? Porque tem a internet, tem o celular, ficam ali e tal, então não escutam. Não aprendem as coisas da vida e as coisas importantes da vida. Então, por isso que eu falo da importância de nós termos um grande carinho com os nossos mais idosos e ouvi-los. O jovem que escuta os seus avós adquire também a sabedoria. Pode ter certeza. Né? A gente e ter um bom relacionamento com nossos avós é muito bom, né? Você mesmo é um exemplo que você tem uma experiência com seu avô, né? Joga bola contigo ainda. Não é bom? Você vê, inclusive, feliz quando faz um gol, nossa senhora, né? Isso é bonito. Isso é bonito. E também, às vezes, os avós, eles gostam muito de fazer um cafuné no netinho. Como isso é bom? É ou não é? Isso não é bom? Quem é que não gosta? Então, para vocês, queridos avós, queridos irmãos, né? A gente fala mais velho, não, vamos falar mais experientes. Que Deus possa conceder a vocês muita saúde e muita paz e muita graça. Amém? Então agora vamos fazer a unção, eu gosto de fazer a unção depois do Evangelho, a unção dos enfermos para os nossos irmãos mais experientes. E eu vou passar a unção dos enfermos.
Façamos agora as nossas preces.